Olá, tudo bem, Oi, Marília? boa noite. Boa Boa noite, noite, pessoal. tudo jóia? Terminando aí o consultório? Terminando. Não, hoje não. Estou fazendo a live de casa. Ah, tá, Me que jóia, que jóia. programei para estar aqui inteira para essa live maravilhosa. Eita, que coisa boa. Para a gente é uma honra poder contar com sua presença aqui, viu, Marília? Uma honra é toda minha, Yuri. Que prazer poder contribuir aqui com o pessoal que vai ver essa live. Um tema tão importante, né? Que é emagrecimento e quais são as medicações, os suplementos, o que é que funciona, o que é que não funciona. Tenho certeza que muita gente tem essas dúvidas e vamos tentar ajudar o pessoal aqui nessa Isso. live. E antes de você entrar aqui, eu estava falando sobre o motivo da live. A gente está fazendo uma sequência de lives para o lançamento da segunda turma do Endo Esporte. Legal. E a gente criou, você sabe disso, a gente compartilhou essa criação com você, uma metodologia de ensino sobre esse tema que geralmente não é abordado nas residências médicas, que é a endocrinologia esportiva. E quando é abordado, muitas vezes em alguns cursos, é feito de forma, digamos, não ética ou baseado em evidências não tão boas. Então, eu e Roberto Zaguri tivemos esse insight e criamos exatamente o Endosport, que é um curso onde você tem uma série de aulas. A gente criou um over delivery, Marília, que é as aulas que a gente vai gravando ao longo do ano, a gente vai colocando no site e Que que são, legal. obviamente, complementares às que já estão lá. A gente tem uma curadoria de artigos científicos sobre as aulas que a gente fez, então os artigos mais importantes a gente deixa disponibilizados os links para os alunos. A gente tem cerca de 150 questões para Nossa, reforçar para reforçar o que foi visto nas aulas, para que o aluno tenha uma sedimentação ali do conhecimento. E ao longo do ano eles têm acesso a gente com 12 lives ao vivo, ou comigo ou com o Beto, a gente vai revezando. E tem um plantão de dúvidas para que o aluno se sinta totalmente acolhido e no final ele tenha realmente uma formação nessa área chamada de endocrinologia esportiva, essa sub-área que cada vez cresce mais aqui, né, na uau, endocrinologia. Yuri. Eu já lhe disse isso no bastidor, mas quero dizer aqui publicamente. Primeiro, parabenizar você e o Beto. Eu acho que ele está aqui na live, que eu já vi o nomezinho dele, por essa iniciativa, sem dúvida, uma grande contribuição para a nossa classe. A gente sabe o quanto que esse tema gera curiosidade e muitos pacientes chegam com essa demanda, né, de pedir ao endocrinologista suplementos para aumentar a performance. E nós não temos essa formação na faculdade, mas é uma demanda muito presente, principalmente em quem faz consultório particular, que é muitas vezes o objetivo de muitos colegas aqui. Então, sem Exato. dúvida, você pensar um tema extremamente útil, né? Acertaram na escolha do tema e, sem dúvida, é um presente para quem pode ter acesso a esse conteúdo já todo compilado, didático, com acesso a tudo que a gente precisa para exercer a prática clínica com mais segurança, né? Puxa, que legal, Marília. E antes de você se apresentar, eu queria convidar a nossa audiência a participar, a mandar perguntas, comentários. Nesse início, se puder enviar esse aviãozinho, né? Eu não sou muito bom aqui, você entende mais do que eu, aqui do Instagram, mas mandar um aviãozinho para os amigos, para dizer, ó, tá tendo uma live Ótimo. de Yuri com Marília. E assim, o tema é extenso, eu vou tentar agilizar o máximo possível, mas a ideia é que a gente interaja, que responda as dúvidas. E já estão tendo dúvidas aqui. O curso chama Endoesporte. Muito Já estão tendo top. dúvidas aqui. Isso. Pois E é. é só buscar o link lá na minha bio, que tem o link de cadastro de reserva para a segunda turma, mas não vá agora não, deixa a live terminar, né, Maria? No final vocês vão lá e fazem o cadastro, porque demora um pouquinho, ali uns 5 minutinhos. E tem o site também, www.endoesport.com.br. E Legal. Beto vai ficar aqui uma meia horinha, porque ele tem uma live de 8 horas também, aí ele vai dar alguma ajuda aqui para a gente nesse início. Bacana. Mas eu queria que você se apresentasse, Marília, aqui para a minha audiência que talvez não lhe conheça, e depois eu me apresento para a sua audiência. Aqui o site, ó, você pode até fixar o comentário, que aí o pessoal fica Ah, tá. sabendo o Endo Então, Esporte. Bom, deixa. pessoal, enquanto você vai fixando, Yuri, eu vou me apresentando aqui. Primeiramente, lhe agradecer mais uma vez pelo convite. Para mim é uma imensa honra. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília, sou endocrinologista
Já esse ano completei 11 anos de formada, meu Deus, o tempo vai passando, né, Yuri? E endócrino eu tenho 7 anos, acabei a residência em 2016. Então, desde quando terminei endocrinologia, comecei já o consultório particular. E uma demanda que sempre vinha, além dessa que a gente já comentou, pacientes procurando suplementação, com quais as que funcionam. Também vinha muitos pacientes com a demanda de obesidade, buscando emagrecimento. E de lá para cá, eu fui buscar novas ferramentas e estratégias para ajudar mais esses pacientes a terem mais resultado. Porque é muito frustrante, às vezes, né, Yuri, a gente tratar a obesidade, porque a maioria dos pacientes não tem resultado. A gente dá, às vezes, o nosso máximo ali na consulta para ajudar todas as orientações. E muitos pacientes nem voltam na consulta de acompanhamento, ou quando voltam, voltam com o mesmo peso ou com peso maior. Então, eu fui buscar mais ferramentas para ajudar esse público, e isso acabou fazendo o consultório particular crescer, porque realmente era uma demanda muito presente, mas que não era, talvez, olhada com as estratégias que pudessem realmente ajudar esse perfil de pacientes. Um breve histórico aqui. Marília foi bem humilde no resumo dela, mas ela é endócrino. Eu vou dizer o que é que eu sei de cabeça, né? Formada pela USP, tem fellow na Universidade de Harvard, não é esses Harvard de fundo de quintal que o pessoal bota lá na internet, não. É Harvard de raiz, de verdade. E criou um curso, né? Um curso para colegas médicos, exatamente nessa atuação. Esse jeito dela, empático, sorridente, é desde que ela é estudante, viu? Estou ficando velho, então quando eu passei lá de residente de endocrinologia, ela era estudante. Verdade. E era esse mesmo jeitinho dela não mudou com o passar do tempo. Então, ela criou um curso também chamado PES, não é isso, Marília? Que exatamente para você incentivar ali essas boas práticas de acolhimento, de atendimento dos pacientes em relação à obesidade. Excelente. Então, obrigada pelas palavras, Yuri. Valeu. E eu sou, para a audiência de Marília, sou também colega endocrinologista. Durante muitos anos a gente participou da comissão de esportes da Sociedade de Endocrinologia. Inclusive, eu e Beto ajudamos a criar essa comissão. O Beto foi o primeiro presidente, eu fui o terceiro presidente. E nessa jornada, sempre fui um apaixonado por esporte. Fiz pós-graduações de medicina do esporte, de nutrição esportiva, livros, e a gente culminou com a criação exatamente do Endoesporte, que em todos os congressos a gente sentia essa necessidade. Os colegas diziam, olha, eu saí aqui, mas eu não me sinto seguro de exercer, não me sinto seguro de colocar em prática, porque está muito superficial essa aula aqui, não tinha como ser diferente de uma aula de 15 minutos, a gente não consegue passar tudo que o aluno precisaria. Então, essa foi a ideia da criação do Endoesporte, e eu espero, como a gente já vem contribuindo nos últimos 10 anos, que a gente possa continuar contribuindo de forma ética com a formação dos colegas médicos aqui no Brasil. Então, vamos sem mais delongas, né? Nossa apresentação aqui. Vamos direto ao tema. Marília, obesidade é uma coisa... Eu fiz um roteirinho aqui para a gente não se perder, tá? Que maravilha, vamos lá. Obesidade é um tema do dia a dia do consultório do endócrino de muitos colegas, e é uma doença crônica, progressiva, com componente genético e um componente ambiental. A gente pode dizer que é uma verdadeira pandemia de tratamento super complexo e estigmatizada. Quando se fala em doença psiquiátrica e obesidade, todo mundo tem já uma opinião formada e costuma estigmatizar tanto o tratamento quanto os médicos. E isso acaba dando margem para quê? Terapias mirabolantes, sem bases científicas. Demais. E por que não dizer, o termo é um pouco forte, mas por que não dizer terapias que beiram até o charlatanismo? Verdade. Então, o nosso objetivo aqui hoje é o quê? É separar o joio do trigo, tá? E passar para a nossa audiência o que a gente pode chamar de estado da arte no tratamento da obesidade baseado em evidências, tá? Excelente. Muito bem. E como o Roberto gosta de falar, como o Beto gosta de falar, para que todo mundo fique na mesma página do livro, né? Vamos estabelecer alguns conceitozinhos básicos sobre a obesidade. Eu sempre falo para os pacientes que todo mundo conhece o conceito da lei da conservação das massas de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria.
tudo se transforma. Então, se para emagrecer basta eu fazer um déficit calórico que eu conseguiria emagrecer, por que é que, se a teoria é tão simples, na prática o resultado é tão difícil? Veja, você criou um método só para ensinar as pessoas a abordar melhor o paciente. Então, a abordagem conta, a vida da pessoa conta, o emocional da pessoa conta, o meio em que ela vive conta, o metabolismo dela conta, a capacidade dela de exercer movimento conta, as questões financeiras contam. Então, daí é que você vai entendendo o porquê dessa complexidade. Mas seria impossível a gente conseguir abordar tudo isso em uma hora. Eu separei 3 pilares para a gente simplificar. Né? Não é diquinha da internet, 3 diquinhas, o pessoal fica tirando onda com isso, né? Mas só para a gente simplificar, para deixar a coisa mais didática. Metabolismo, gasto e ganho. Metabolismo, gasto e ganho. Se a gente focar nesses 3 pilares, a gente meio que vai destrinchar tudo isso que a gente havia falado antes. Metabolismo, a gente pode entender o que? Todas as reações químicas, a taxa metabólica basal e os neurotransmissores que controlam a saciedade, apetite, fome e tudo mais. Gasto, exercício, ganho, alimentação. Bem resumidamente, a gente poderia falar dessa forma. Tá? E dentro desse contexto, o que é que acontece quando a gente inicia um programa de dieta e exercício? Não precisa nem ter lido um artigo científico para saber que o camarada vai ter fome. Se você já tentou fazer isso sem fazer um uso de medicamentos, você vai ter fome. E, assim, isso é correto. O cérebro está correto, ele visa preservar a espécie. Né? Eu sempre falo para os pacientes, você assiste aqueles Largados e Pelados do Discovery, pronto. A turma sempre entra bem cheinha ali e sai bem magrinha, bem ferroada de mosquito, né? E bem magra, desidratada ali, às vezes se corta, adoece, enfim, vida na selva. O cérebro dessas pessoas está gritando para que eles se alimentem. Verdade, eu gosto muito disso, só acrescentando um pouco do que você está trazendo, Yuri, que é muito legal. Essa coisa de que emagrecer não é simples, não é só criar déficit calórico, não é simples. E emagrecer não é só questão de fechar a boca e se exercitar, né? É muito complexo e você trouxe muito bem essa complexidade genética, ambiental, metabólica, hormonal, emocional, vem tudo junto e misturado. E o paciente, quando senta na sua frente no consultório, ele é essa complexidade. E aí, como é que eu vou ajudar essa pessoa? E você vinha trazendo agora, por último, um ponto muito legal, que é essa questão do desafio biológico que é emagrecer. Às vezes você até destravou, decidiu emagrecer. Vamos lá, vou começar. Comecei a fazer uma dieta, comecei a fazer exercício, comecei a criar o déficit calórico, comecei a eliminar os primeiros quilos. Aí vem a lei da compensação biológica. Você vai começar a sentir fome porque o seu corpo vai querer sempre preservar o peso máximo da pessoa. Então, o nosso corpo tem essa defesa. Eu falo para os meus pacientes que emagrecer é uma ameaça para o cérebro. É como se estivesse indo embora as reservas de energia, a proteção, a segurança. E a fome nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo. Eu aumento o apetite para o paciente comer mais e não perder aquelas reservas de energia que você tem. E para completar para as pessoas que estão vindo aqui, até uma dica para os colegas médicos que estão vendo a live, eu falo no consultório que existe a matemática cruel do emagrecimento. Isso é cientificamente comprovado. Para cada 1 quilo de peso perdido, a fome aumenta o equivalente a 100 calorias. Vou ter fome, para cada 1 quilo que eu perco, eu vou ter fome para comer 100 calorias a mais do que eu comia. E o metabolismo reduz em média 30 calorias. Então, olha como a conta vai ficando difícil. Não e aí vai é fechar. difícil começar a perder e mais difícil ainda continuar perdendo. E o cérebro está correto, hein? Se você olha isso em termos de sobrevivência, já imaginou se você estivesse num ambiente de selva, onde você tem uma limitação ambiental que impede você de ter acesso fácil à comida, e você estivesse passando fome, você assim, não, depois eu me preocupo com essa coisa da comida, isso aí é bobagem. O que é que ia acontecer? Você ia entrando em processo de inanição, ia perder capacidade de ir atrás do alimento e daqui a pouco não conseguia nem sair do canto mais. Então, o cérebro está correto, ele visa a sobrevivência. Só que
ele precisa o quê? Entrar em um contexto ambiental que seja compatível com o peso que você quer. Porque é muito difícil fazer essa mudança de ambiente onde a gente vive. A gente tem acesso, graças a Deus, muito fácil à comida. Eu sempre gosto de citar filmes também. Não sei se você já viu aquele filme do Pi, que ele fica preso no barco com um tigre. Todo mundo sai bem magrinho no final do filme. Tem o filme do Wilson, lá que o cara cai numa ilha da bola de vôlei com Tom Hanks. Aí ele chega naquele padrão rechonchudo americano, comedor de donuts. Aí depois de um certo tempo ele está shapeado, só comendo água de coco e caçando peixe. Então você criou uma mudança ambiental intransponível e o corpo se adaptou, só que ele atingiu um novo patamar de equilíbrio. Mas eu tenho certeza que a nossa audiência nem quer ficar presa num barco e nem quer ficar presa numa ilha deserta. Então, vamos tentar dar outras ferramentas para eles emagrecerem que não sejam tão extremas. Então, em relação à medicação, Marília, é uma área que você fala muito bem, que você tem conhecimento de causa. Quais são os recursos que a gente tem hoje dentro do que é liberado pela Anvisa, digamos assim, do que é prescrição ética e em bula, que a gente poderia utilizar para o paciente para esse objetivo do emagrecimento? Excelente, Yuri. Então, assim, antes de falar quais os medicamentos a gente tem aprovados hoje, é importante falar que uma das barreiras, até para propor, a gente já entendeu que emagrecer é difícil. A gente já entendeu que não é só questão de foco, força e fé. A gente já entendeu que tem uma biologia toda programada, geneticamente falando, para ir contra o emagrecimento. Então, entendendo isso, a gente começa a reconhecer o papel das medicações anti-obesidade, porque são intervenções que vão agir nesses fatores biológicos, inibindo o apetite, já que quando você vai emagrecendo, você vai tendendo a ter mais fome, e com isso, ajudando o paciente, junto com outros recursos, a conseguir vencer esse desafio e, de fato, conseguir perder peso. Nesse mundo de medicamentos anti-obesidade, como você bem colocou no início da live, Yuri, tem de tudo. Né? Então surgem muitas coisas, muitas estratégias e protocolos de tratamento vendidos como milagrosos e às vezes como terapias sérias, mas que na verdade não são. Então é importante a gente saber, por exemplo, à luz das evidências científicas, quais são os medicamentos liberados pela Anvisa para tratar a obesidade hoje, que foi a pergunta que você me fez. Então, antes de mais nada, a gente está vivendo uma era bem otimista com relação ao tratamento medicamentoso da obesidade. E que bom, que felicidade para nós médicos que estamos do lado de lá, com mais recursos para ajudar os nossos pacientes e para os pacientes que contam agora com opções de tratamento melhores e mais seguras. Hoje nós temos aprovados pela Anvisa 5. E acredite, gente, parece pouco, mas a gente está vibrando aqui porque já temos 5 opções. Porque antes a gente tinha menos ainda. E as poucas que tinham, muitas vezes saíam do mercado e a gente ficava com menos opção ainda. Então a gente começa com a sibutramina, a boa e velha. Quem aqui, colega médico, nunca prescreveu a boa e velha sibutramina. É a mais antiga de todas, está aí aprovada desde 1999 aqui no Brasil como droga anti-obesidade. Depois temos o Orlistat, né? Apesar de, em termos de eficácia de perda de peso, não é uma droga que se destaca, mas é uma medicação que quando a gente combina ali com outras, acaba somando e ajudando o paciente. Alguns pacientes têm uma resposta melhor, inclusive. Aí a gente entra nos análogos de GLP-1. A liraglutida, que surgiu em 2016, foi aprovada aqui no Brasil. Foi a primeira grande conquista, um medicamento com perfil de segurança cardiovascular, né, com menos efeitos colaterais nesse sentido, segurança neuropsiquiátrica também, dava para combinar com drogas psiquiátricas sem ter uma interação importante. A liraglutida é o nosso famoso Saxenda, alguém aqui talvez já tenha usado, outros colegas tenham o hábito de prescrever. Depois da liraglutida, eu estou seguindo aqui a cronologia de liberação para a Anvisa, veio o Contrave, a primeira associação de medicamentos aprovada aqui no Brasil para tratar a obesidade. Foi liberada pela Anvisa em dezembro de 2021.
é a primeira combinação, porque até agora a gente só tinha drogas isoladas. O contrário é a bupropiona com a naltrexona. Então já foi algo bom. Demorou um pouquinho para chegar nas farmácias, chegou esse ano, né, Yuri? Em março, mais ou menos. Eu tenho ainda pouca experiência prática, tenho usado pouco ainda nos pacientes, mas já é uma opção disponível. E mais recentemente, agora, janeiro de 2023, a Anvisa aprovou a semaglutida na dose de 2,4 miligramas, que é o nosso Wegovy, o Wegovy, como queiram chamar. Perfeito. Que ainda não chegou nas farmácias. A gente está animado. Saiu um estudo recente, o estudo SELECT, mostrando redução do risco cardiovascular em 20% nos pacientes que usavam a sema nessa dose. Pacientes obesos sem diabetes. Quer dizer, uma redução de risco cardiovascular só por causa do controle da obesidade. Então, é algo muito bacana, a gente ficou animado. São essas as opções, as principais. A gente tem 3 perguntinhas aqui, Marília. Eu vou começar com Yara, que fiz a primeira. Qual é a opinião de vocês sobre a pílula do esporte, a irisina? Bem, eu acho que eu posso responder essa. A irisina, pílula entre aspas, porque ela não existe uma comercialização dela para ser usada nesse sentido. Ela é uma espécie de miocina que é liberada através da prática esportiva. Existem muitas outras miocinas. Seriam hormônios do bem, que dentro do endoesporte a gente chama de coerência biológica. Eles são liberados para você ter uma coerência do seu metabolismo com a prática esportiva que está sendo exercida. Então, é um hormônio que metabolicamente tem ações positivas, só que ele não avançou no sentido de se tornar uma espécie de medicamento ou algum tipo de intervenção para que, como Yara falou, se tornasse uma espécie de pílula do exercício. Então, nesse sentido, não há nenhum tipo de evidência científica. Ela é um hormônio promissor, mas, como diz o Dr. Josivan, que foi professor da gente, ela tem futuro, mas não tem presente. Tá? Então, Maria Fernanda Neves perguntou: vocês têm tido bons resultados com sibutramina? Eu tenho visto poucos resultados. Você quer responder essa, Marília? Legal. Maria Fernanda, sim. A gente ganha potência. A sibutramina, por si, ela tem uma eficácia assim, de perda de peso razoável, já comprovada cientificamente nos estudos. Quando você traz ela para a prática clínica, você vê claramente que tem aquele tipo de paciente que é bom respondedor à sibutramina, que vai perder uma quantidade de peso considerável com a sibutramina e monoterapia, mas tem também aquele perfil de pacientes que não é bom respondedor. Aliás, toda droga, você vai ter um grupo de pacientes excelentes respondedores, os médios respondedores e os mal respondedores, digamos assim. Então, não quer dizer que cuidado para não generalizar e dizer assim que a sibutramina não gera resultado. Talvez você tenha usado num paciente que estava ali naquele grupo dos não respondedores à medicação. Isso é um ponto. Um outro ponto, a sibutramina, quando você associa, por exemplo, com o topiramato, que é uma medicação off-label para tratar a obesidade, você acaba ganhando potência emagrecedora com a sibutramina. Quando a gente faz essa associação, por exemplo, Yuri, da sibutramina com topiramato, a gente meio que está imitando o Qsymia, que é uma medicação aprovada lá nos Estados Unidos pelo FDA para tratamento de obesidade, que nada mais é do que o próprio topiramato combinado com a fentermina. A fentermina é um catecolaminérgico. Então, a gente imita aqui no Brasil, que a gente tem Qsymia, pega a nossa sibutramina, que é a nossa droga, que tem uma pequena ação catecolaminética, mas é o que a gente tem na mão, combina com o topiramato e às vezes você acaba ganhando potência de tratamento e vendo os pacientes aí perderem mais peso. Esse era um ponto que eu queria abordar com você, exatamente as medicações off-label. Aí você citou o topiramato. A gente teria mais aí quais opções, Marília, para o off-label? Legal. O off-label, né? Primeiro, desmistificar essa coisa do off-label, né? O que diferencia o on-label do off-label, gente? O on-label é porque foi aprovado oficialmente pela Anvisa para tratar a obesidade e está lá na bula do medicamento, indicação, tratamento de obesidade. As drogas off-label, off-label porque não está na bula como indicação formal tratamento da obesidade. Elas não têm a licença oficial da Anvisa, digamos assim. Mas a prescrição desses medicamentos não é considerado má prática médica.
porque são medicamentos que têm muito estudo, muita publicação, muito respaldo científico ali, embasando os efeitos que aquele medicamento tem no controle do peso. Um exemplo é o topiramato, que tem uma ação muito bacana em pacientes com compulsão alimentar, principalmente noturna, tem muito estudo mostrando isso. O que mais que a gente tem de off-label? Temos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, sertralina e fluoxetina, que a gente acaba usando aquele perfil de paciente mais ansioso, beliscador do doce. Os próprios análogos de GLP-1 em doses menores acabam se enquadrando como tratamento off-label da obesidade. O nosso Ozempic, que é a semaglutida de 1 miligrama, provado para a obesidade é a dose de 2,4. Se a gente usa uma, a gente está usando o off-label, mas que funciona também. O nosso Victoza, que é a liraglutida de 1,8, enquadra no tratamento off-label da obesidade. A lisdexanfetamina para casos de compulsão alimentar. Ia falar nela agora, Yuri, a gente está sintonizado. A nossa lisdexanfetamina, né, cujo nome comercial é Venvance ou Juneve, depende aí do laboratório. Na verdade, ela é aprovada pela Anvisa para tratamento do transtorno de compulsão alimentar. Então, se for para tratar o TCA, ela tem licença, ela é um label. Agora, para tratamento de obesidade, não tem na bula, que é para isso especificamente. Então, se enquadra aí como uma droga off-label. Aliás, resultados muito bons da lisdexanfetamina para pacientes com obesidade. Isso. E Maria Fernanda perguntou se usa a dose de 10 de 15. Geralmente, no primeiro mês você usa 10, aí depois você mantém a dose de 15, via de regra. E a associação de sibutramina com topiramato, você pensa nos pacientes com compulsão, topiramato ele tem alguma indicação exatamente na compulsão alimentar. Então, seria uma boa recomendação se o paciente casar com a droga. Você fala que tem que casar o mecanismo que gerou o ganho de peso com o mecanismo que a droga intervém. Né? Outra colega, tá assim, endocrinologista DF, venlafaxina e desvenla, você prescreve para emagrecimento? Se sim, qual o perfil de paciente? Assim, eu, particularmente, não costumo prescrever para emagrecimento, porque são drogas que são neutras em relação ao perfil de peso. Agora, como essa complexidade da obesidade, se for um paciente que está ansioso, que tem um quadro depressivo e isso repercute na obesidade, a desvenlafaxina é excelente, inclusive é um antidepressivo dual que reduz pouco a libido nos homens. Então, é uma ferramenta muito boa para homens, mas aí eu acho que entra muito para o lado da psiquiatria. Né? A gente teria que estar aí. Buspirona para ansiedade também, doutora Pri perguntou aqui. Buspirona é um ansiolítico muito bom, o Ancitec. Eu uso também e aprendi isso com a minha esposa, que é psiquiatra, Ana Emília. e reduz pouco a libido também, tá, Pri? Também é um bom ansiolítico eficiente que reduz... Para obesidade, não. Eu não tenho experiência. Para ansiedade. Para ansiedade, seria para ansiedade. Isso. Anderson Souza perguntou: vocês acreditam no tratamento da obesidade por tempo definido ou por tempo indeterminado para sempre? Amém. Com certeza para sempre. Porque é uma doença crônica e progressiva, né? Eu gosto de mostrar a densitometria óssea, eu sempre peço quando tem indicação, com composição corporal, e as curvas de ganho de peso são um pouco cruéis, porque ela sobe em média até os 70 anos de idade. A curva de ganho de adiposidade vai subir até os 70 anos de idade. Veja, músculo vai embora ali, e osso a partir dos 40, já começa a ladeira abaixo, né? Cérebro também, 45, 50. O único que resiste bravamente é o tecido adiposo. Até os 70, ele está subindo, né? Assim, é muito bacana. Então, não tem fim. Talvez o uso da medicação, via de regra, como é uma doença crônica, aí entra a questão do estigma, né? Quando a gente fala que tem que tomar um remédio para obesidade, todo mundo, uau, remédio para obesidade, remédio para doença psiquiátrica. Pois é, mas via de regra, as medicações, elas têm o seu efeito enquanto o paciente está utilizando. Não necessariamente, tem pessoas que têm uma mudança tão boa de estilo de vida que às vezes podem se livrar da medicação, sei que a gente pode falar assim, mas eu sempre falo, porque ela trocou um remédio por outro. Só que o remédio dela passou a ser a vida que ela está levando.
Estilo Então, de vida, estilo de atividade vida. física regular. Isso. Muito bom, Yuri. Só complementar aqui para o Anderson, quando o paciente me pergunta, Anderson, doutora, por quanto tempo eu vou usar esse medicamento? Eu encontrei uma melhor resposta que eu poderia dar para essa pergunta, que é até a próxima consulta. Até a próxima consulta. E aí eu vou ganhando tempo com esse paciente para ir construindo essa consciência de que realmente o tratamento é a longo prazo e que tratamentos medicamentosos longos estão associados a taxas melhores de perda e manutenção de peso. Aí, Cláudia perguntou se a gente associa sibutramina com outros antidepressivos serotoninérgicos. Não é muito recomendado por causa da síndrome serotoninérgica, flushes, diarreia. Então, não é muito recomendado, tá? Dá para fazer em casos específicos, mas de fato isso, não é... Podendo evitar é melhor, né? E Maria Fernanda perguntou sobre o Venvan, se vocês têm visto muito caso de ansiedade no início do tratamento. Não, eu não começo com dose fracionada, eu começo com a dose de 30 e não tenho visto não tantos casos. Também não. Ó, Tati já levantou a bola aqui para eu cortar. Ela perguntou, fitoterápicos, quais vocês indicam para inibidor de apetite? Então, seria exatamente o segundo momento da nossa aula, mas antes da gente partir para essa abordagem dos suplementos, Tati, só para a gente fechar essa parte dos medicamentos, que a gente já está na nossa primeira meia hora da live, Marília, em relação a terapias promissoras, saíram dois medicamentos muito promissores, um já aprovado nos Estados Unidos e outro ainda por aprovação, estudos em fase 2. Queria que você comentasse rapidinho, só para a gente fechar esse frisson aí das terapias que estão surgindo cada vez medicamentos. Yuri, mais que legal, né? eficientes. Quantos colegas participando aqui, fazendo perguntas, muito bacana. E sobre essa pergunta que você me fez agora, esses medicamentos promissores, né? A gente sabe, eu até entendo essa coisa dos medicamentos novos que estão surgindo, você vê que eles estão indo na direção de combinar mecanismos de ação. A gente tinha um análogo de GLP-1 que agia só ali no receptor do GLP-1, aí surgiu o análogo dual que vai lá no GIP, no GLP-1, que é a nossa tisepatida, com resultados superiores ao análogo que só era do GLP-1. Então, isso vai mostrando o quanto que a obesidade é uma doença de vias metabólicas complexas e multi-vias metabólicas comprometidas. Então, quanto mais um medicamento consegue combinar ações em receptores diferentes, a gente vê uma resposta clínica de perda de peso melhor com esses medicamentos. Então, a gente tem a tisepatida, que é análogo do GIP, do GLP-1. Lá nos Estados Unidos, já é aprovada para tratamento de diabetes, com o nome comercial de Mounjaro. E mais recentemente saiu aí um estudo de fase 2, o primeiro análogo triplo. Olha a direção, né, para onde o tratamento medicamentoso da obesidade está se encaminhando. E aí também conhecido como análogo triplo G, porque ele vai lá no receptor do GLP-1, que a gente já conhecia, do GIP, que a tisepatida já tem inaugurado, mas no receptor do glucagon também. Esse é um estudo de fase 2 ainda, mas assim, os resultados, pacientes, depois de 48 semanas de tratamento, usando a dose máxima, que é de 12 miligramas, também é semanal, uma vez por semana, retatrutide, perderam aí, em média, 24% do peso inicial. Então, um resultado inédito. A gente nunca tinha visto uma resposta terapêutica tão bacana. Muito bom. E muitos dos que estão acompanhando aqui a live hoje querem pegar essa experiência que você tem com os medicamentos, essa atuação na obesidade, mas também tem esse interesse nos fitoterápicos, nos suplementos. E a gente sempre, como você falou, tem essa dúvida porque não tem essa formação regular, digamos, na nossa residência. E tem um problema. Você falou de estudos robustos, multicêntricos, randomizados. A gente não tem isso com suplementos. E por que não tem isso com suplemento? Porque não tem patente para comida, né? Não tem o brócolis, doutor Yuri, nem tem o aspargo, doutora Marília. Não existe isso. Então, não tem como patentear comida. Então, como é que eu vou gastar dinheiro para fazer um estudo científico e depois alguém vai lá e pega esse estudo e lança seu suplemento, já que eu não tenho uma patente para proteger?
Então, isso gera uma limitação da evidência científica, infelizmente. Então, sempre que a gente fala de suplementos, a gente não tem essa robustez que você mencionou sobre os estudos com os medicamentos. Mas eu diria que suplementos têm o seu papel? Tem. Mas em que situações? Não, talvez, Tati, no sentido de você passar um fitoterápico para emagrecer, porque a evidência é muito ruim. A gente tem aula no Endosport sobre isso, sou eu que dou essa aula, e quando você olha os fitoterápicos, que aumentam, por exemplo, a taxa metabólica, metabolismo, gasto e ganho, dentro daquele pilar que a gente falou para perda de peso, o aumento da taxa metabólica é irrisório, seja com cafeína, seja com chá verde. Você tem aumentos ali que variam de 30 a 100 calorias, dependendo do suplemento, e isso é facilmente compensado com mudanças na dieta ou com mudança no nível de atividade física. Então, eu não recomendaria nesse sentido, porque se você olha um suplemento que alguém disse, ó, perdi peso com esse suplemento aqui. Então, provavelmente, ele contém substâncias que são diferentes de cafeína ou chá verde, talvez anfetamínicos, talvez contaminantes. Então, O de monoperigo, né, Yuri? Como diz o jargão, os pré-treinos e termogênicos que são seguros não são eficientes, pelo menos no quesito perda de peso. E os que são eficientes não são seguros. Não então são fica fácil de decorar por causa desse mnemônico, porque para perder peso aí tem que ser alguma anfetamina embutida ali no suplemento e vai gerar uma série de riscos cardiovasculares que todos nós conhecemos muito bem. Arritmia, hipertensão, lesões renais, AVC, enfim, esse não é o ponto. Existem fitoterápicos, tá, Tati, que você pode utilizar, talvez todos nós já tenhamos utilizado aqui. Eu vou falar os nomes, aí todo mundo vai dizer, eu nunca usei, eu nunca prescrevi isso. Goma guar, psyllium. Aí, não, isso aí nunca passei. Talvez tenha passado. O Fiber Mais é a goma guar. Então, todo mundo já prescreveu alguns A gente Fiber usa, Mais. Yuri, até, por exemplo, o Fiber Mais, quando você prescreve o análogo de GLP-1 e o paciente constipa, mesmo tomando água, você bota um Fiber Mais lá, que é um mix de fibras naturais, solúveis, para ver se melhora a questão da constipação. E talvez o psyllium, que é o metamucil, algumas pessoas têm prescrito, talvez nem sabiam que era psyllium. Mas o que são esses suplementos? Eles são fibras solúveis. Eles são fibras que, quando entram em contato com a água, eles literalmente vão se expandir, vão inchar, como a gente diz aqui no Nordeste, né, Marília? Vão inchar dentro da barriga do paciente. E essa reação tanto gera um fenômeno físico, que funcionaria como uma espécie de balão intragástrico, entre aspas, e também ela vai ter uma ação na flora intestinal, mudando o perfil da flora intestinal para um perfil mais favorável. E a gente sabe que a interação da flora intestinal, tem aula sobre isso lá no Endosport também, ela vai resultar numa série de subprodutos que vão ativar o sistema nervoso autônomo, vão ativar diretamente o sistema nervoso central, através da produção de determinadas substâncias, como ácidos graxos como butirato, enfim, que funcionam como verdadeiros neurotransmissores, e vão atuar também no sistema endócrino. Então, a flora intestinal é um agente que pode te ajudar ou te prejudicar no emagrecimento. E a alteração com, digamos, um consumo de fibras é benéfica do ponto de vista de nutrir uma flora mais favorável e também de aliviar o sintoma do paciente. Então, veja que os suplementos, eles entram não como um produto das organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram, não é isso. Ele entra como algum complemento em algum desses subtemas que eu falei, metabolismo, gasto e ganho. Ou seja, se eu quero que o cara se exercite, ele vai, de certa forma, perder algum peso. Também tem aula sobre isso lá no Endosport, não perde muita coisa, principalmente se houver compensações, e geralmente elas ocorrem, a não ser que seja um volume muito grande de treino, mas o exercício é fundamental para a manutenção do peso que foi perdido. Vários estudos mostram que no longo prazo ele é fantástico na manutenção do peso perdido. Então, se você toma um pré-treino para se exercitar, pô, legal. Não é tomando super coffee que você vai ficar shapeado. Mas se o super coffee te ajuda a ter motivação para ir treinar, pô, legal. Entrou bem nesse contexto. Tá? Então, está ajudando no gasto, no exercício. As fibras estão ajudando no ganho. Inchando na barriga do paciente, evitando que ele coma mais e melhorando a atuação na flora intestinal.
E no metabolismo também a gente não considera que esses termogênicos eles vão ter um papel importante nisso. Outro suplemento que eu destacaria, Maria, são as proteínas. A gente tem visto muitos laboratórios lançando Estima, Sarcoplex, que são derivados do colágeno, enriquecidos com BCAA. Não sei se você costuma prescrever, principalmente idosos, né? Você tem um público muito jovem, mas eles são complementos que vão muito bem na questão da sarcopenia, porque o idoso ele tem essa dificuldade de manter o consumo proteico regular, tá? Só que você não pode prescrever colágeno, porque quando eu era criança tinha um negócio chamado geleia de mocotó, não sei se você vai lembrar, você é muito novinha. Mas, não, mas eu lembro, eu conheço esse termo. Conhece geleia de mocotó? Geleia de mocotó era um negocinho que vinha num copinho, parecia um copinho de cerveja de barzinho, meio chumbrega, né? Que, via de regra, nossas mães aproveitavam o copinho, diga-se de passagem, para beber água, né? E esse geleia de mocotó nada mais era do que um adoçante à base de xarope de milho com colágeno. Só que isso é péssimo. Por quê? Porque o colágeno é uma proteína que não tem um bom valor biológico. Ela não tem todos os aminoácidos essenciais. Se você ficasse preso numa ilha lá, como o Tom Hanks ficou no filme lá, Náufrago, né? Lembrei o nome do filme, e tomando colágeno, você morreria. Porque ele não tem todos os aminoácidos essenciais. Com o tempo, você iria desnutrir, né? Por causa dessa ação, dessa ausência dos aminoácidos essenciais. Então, ela é enriquecida com BCAA, para poder ter exatamente o que falta no colágeno. Então, Estima e Sarcoplex são bons medicamentos são bons suplementos no sentido de complementar a cota proteica dos idosos com sarcopenia, mas porque são enriquecidos ali com o BCAA. E a própria Whey Protein. Você tem vários suplementos, várias marcas. Sempre nos perguntam sobre marcas lá no Endosport, né? Então, assim, também uma proteína de altíssimo valor biológico. Eu não vou citar o nome, mas teve um colega que recentemente criou uma polêmica nas redes sociais dizendo que o whey protein era junk food, né? Era um alimento junk food, para quem não sabe, é comida porcaria, vamos traduzir assim, né? Falou que era comida porcaria e que não recomendava porque tinha carboidrato. Poxa, isso daí já cai por terra porque existe o whey isolado. Né? Então, já cai por terra esse argumento. Eu não vou entrar aqui em detalhes nisso porque eu não quero criar polêmica, né? Mas isso é totalmente errado. Esse conceito, ele não existe. O whey protein é uma das proteínas de mais alto valor biológico que existe. E onde ela entraria? Quando a gente começa um programa de atividade física, de mudança de estilo de vida, de alimentação, o que é que vai acontecer com você? Você citou alguns números sobre o metabolismo. Cada vez que você emagrece, você aumenta a fome sem calorias e reduz o metabolismo 30. Mas já parou para pensar por que reduz o metabolismo? Exatamente porque você perde músculo. Cada 4 quilos de gordura, você perde 1 de músculo. Isso é mais ou menos que padrão. Existem vários estudos com idosos em tratamento para obesidade que, ao se iniciar um programa de atividade física, geralmente ele vai perder osso, músculo e gordura, não perde só a gordura. Agora, qual seria a forma, então, da gente conseguir manter o máximo possível essa massa magra? Exatamente com suplementos hiperproteicos e com treinos, aumento da ingesta proteica e com treinos resistidos. Não significa que você não irá perder, mas significa que você perderá o mínimo possível. Tem vários estudos, inclusive um estudo clássico do New England que mostra isso, que é a combinação de dieta hipocalórica, hiperproteica, com exercícios aeróbicos e exercícios resistidos é a melhor combinação para manter as capacidades físicas, manter a massa magra e acabar promovendo um resultado favorável, porque nesse estudo todo mundo meio que perdeu 10% do peso em 6 meses, mostrando que é mais ou menos uma potência que se repete, né, Marília, nos estudos. Ali medidas clínicas, 10%. Exato. Você citou medicamentos fantásticos que vão ali até 20%, 25%. Agora tem os agonistas duplos e triplos chegando a 30%. Exato. As cirurgias bariátricas perdendo entre 20% para sleeve, 30% para o bypass. Então, isso a gente já chegou lá, né? Com medicação. Tempo na cirurgia. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, e quando não havia antibiótico, o único tratamento para tuberculose era ir para sanatórios, ficar tomando sol e respirando ar puro. Então, os sanatórios viraram hoje museus, né? Lá em Campos do Jordão tem um sanatório, que era o Sanatório do Brasil.
Hoje, eu diria que a cirurgia bariátrica está indo bem a passos largos para virar peça de museu também, com o surgimento desses novos análogos e das suplementações. Só que, assim, suplemento, a gente tem que moderar bastante a expectativa para não gerar frustração, tanto nos colegas que estão nos assistindo, quanto nos pacientes. Então, eu diria que eles têm, sim, o seu papel, mas que não deve ser superestimado, porque é algo que tem uma indicação muito pontual, mas que sim, eles têm o seu papel no tratamento da obesidade. Vamos ver Muito aqui bem colocado, Yuri. Você trazer esse bom senso, né, quando a gente vai falar de suplementos à luz das evidências científicas, para a gente não criar essas expectativas desajustadas. E é muito legal, porque a gente conscientiza também as pessoas que estão assistindo aqui a live, que são pacientes, que estão aqui querendo saber, né, o quanto que não criar expectativa. Né? Quando a pessoa chega dizendo para mim que usou um suplemento e perdeu muito peso, eu fico até preocupada. Nessa hora eu fico preocupada, porque às vezes vem um suplemento contaminado com outras substâncias ali, catecolaminérgicas, que a pessoa nem sabe o que está tomando. Uma colega aqui perguntou há pouco, vocês usam manipulados? Eu acho que essa questão da manipulação, ou o que você compra de suplementos assim no mercado, você sempre tem esse cuidado, esse receio de você prescrever algo e o paciente receber outra coisa, porque a gente não tem controle ali rigoroso para saber a pureza, a composição, né? E se for atleta profissional, todo cuidado é pouco também. O risco de contaminação e de doping pode arruinar a carreira do atleta. Laura perguntou aqui, Marília, qual a dose de topiramato que usa para associar com sibutramina? Legal, Laura. Geralmente você começa com a menor dose, 25 miligramas de topiramato à noite. Eu gosto de prescrever à noite, porque dá um soninho topiramato para não atrapalhar aí o dia a dia do paciente, a rotina. Depois de 15 dias, eu já subo para 50 miligramas e fico aí com 50 de topira e 10 ou 15 de sibutramina. Isso. Você pode chegar na dose máxima do topiramato, ali 200 miligramas. Mas eu até brinquei numa aula sua lá em Natal, né? Que eu disse que com 200 miligramas o paciente não acerta nem a geladeira, né? Ele esquece até o caminho da cozinha dele. Porque o topiramato tem esse efeito colateral de gerar uma perda temporária de memória. Então, vai ver, o mecanismo principal dele é isso, né? O cara esquece até onde é a geladeira, né? Não são todos os pacientes que têm assim, eu já cheguei em dose de 100, 150 miligramas e o paciente fica ótimo. Parece que vale tem um paciente especial, né? Que são mais sensíveis, aí tem mais efeito colateral do que outros. Isso. Malta daqui de Pernambuco, que é nosso aluno, ele perguntou, ele afirmou, lembrando que exercícios e alimentação têm dose, precisa quantificar. Aí, garoto, esse é a aluna de esporte, isso a gente fala muito nas aulas. Muito bem, Malta. Exercício tem dose. Para emagrecimento, qual é a melhor dose de topiramato? Aí é individual, cada paciente. Sedentarismo. Até 200, né, miligramas. Isso. Sedentarismo tem CID. Não sabia, Yara. Obrigado. Não sabia. Vou começar a colocar no atestado dos pacientes. Esse cara aqui é sedentário de carteirinha. Né? Fitoterápicos, Cristina Vieira perguntou, a gente já mencionou. Atividade física. Boa noite. Vocês costumam fazer avaliação cardiológica antes do uso do Venvance? Eu, particularmente, não faço para o uso do Venvance. Inclusive, eu já abordei isso quando foi lançado o Junev, a gente foi para o evento de lançamento e vários colegas perguntaram isso e não era recomendado que se fizesse essa avaliação cardiológica. A gente acaba fazendo, a gente que atua nessa área esportiva, porque a gente quer que o paciente faça uma avaliação pré-participação, inclusive foi tema da minha última live com os alunos do Endosport. Está lá gravado, se vocês não viram, vão lá assistir, porque é obrigatório para a prática do nosso consultório, por questões que a gente quer que o paciente treine cada vez mais forte. Então, a gente faz a avaliação pré-participação por isso. Se ele vai utilizar Venvance ou não acho necessário não se fazer. Inclusive, foi recomendação dos próprios diretores que ministraram as aulas sobre o Venvance. Malta perguntou, exercício, qual a dose progressiva à medida que o peso baixa? Bem, Malta, isso também é muito individual, mas a regra é que quanto mais intenso você fizer a atividade, mais você irá perder
E com o passar do tempo, aquela regrinha, você tem que fazer 7.000 de déficit para perder 1 quilo. Aquilo muda com o tempo. Né? Os estudos que basearam isso foram estudos de curta duração, porque com o passar do tempo não fica 7.000. Você tem que fazer mais ainda para conseguir manter esse déficit e mesmo assim vai chegar num platô. Eu recomendo, só para fechar, eu recomendo que você veja a aula. Eu dei essa aula no Endo Recife. Toda aula que a gente está dando, a gente coloca lá na plataforma e eu falei exatamente sobre isso. Que o exercício, por mais intenso que seja, ele vai ter uma limitação de 10 a 15% para você conseguir perder peso e ainda assim tem que ser mais de 420 minutos por semana, tá? É muita coisa, então tem que ser visto de paciente para paciente. Pode falar, Maria, diga aí. É isso. Eu ia só complementar essa coisa da atividade física. Quanto mais, melhor, não tem mínimo. Tem aquela máxima para você iniciar o processo de emagrecimento, pelo menos 150 minutos por semana. E na fase de manutenção de peso, 200 a 300 minutos, pelo menos. Porque tem a questão da termogênese adaptativa, né, Yuri, que você falou. Isso. Você precisa se exercitar mais para ter a mesma queima calórica de antes. Tatiana perguntou, Tatiana Toledo, o que vocês acham sobre canabidiol eficaz para o emagrecimento? Eu simplesmente não faço a menor ideia, não tenho experiência com canabidiol. Acho que tudo em canabidiol vai ser muito novo e a única coisa que eu sei que tem alguma evidência também, aprendi com a minha esposa, que é psiquiatra, é em convulsões refratárias e mesmo assim existem coisas que já são no label, que são até melhores e mais estudadas do que o próprio canabidiol, então eu não tenho essa resposta, Tati. Também Alberto, não para emagrecimento, não. Alberto Pérez perguntou qual é a dosagem usual do topiramata, a gente já falou. Betânia, assim como o tratamento excelente para diabetes, só tem acesso a essas novas drogas pacientes com alto poder aquisitivo. Infelizmente é verdade. Às vezes eu até brinco com o paciente, né? O Wegovy deve vir ali pelos R$ 2.400 a caneta. Eu digo que um dos mecanismos envolvidos na perda de peso é exatamente a diminuição do poder aquisitivo, porque o cara não vai conseguir comprar mais na feira, né? Então ele compra o Wegovy, passa fome, no instante ele emagrece, né? Isso é verdade. Mas veja o lado bom, Betânia. Com o tempo, essas medicações vão perdendo patente e vão caindo de preço. Veja que caiu a patente agora da própria dapagliflozina e ela está na farmácia popular por R$30 no Pague Menos. Um medicamento que já foi beirando os R$200, variando ali entre R$30 e R$70. Então, veja o lado bom. Vamos ver o copo meio cheio já. Um dia eles vão barateando, né? Quando interromper uma medicação, Paulo perguntou. Depende, Paulo, porque é uma doença crônica e progressiva, você tem que ver paciente por paciente. Constipação refratária, alguma sugestão. Essa associação, Orlistat, uma boa associação. Metformina, para quem tem diabetes, solta um pouco o intestino. Fibras solúveis, então tudo isso pode ser utilizado. Né? O que mais? Falta só 5 minutos para eu voou o tempo, viu, Maria? Falta 5 minutos para a gente fechar. Vamos lá, vários pacientes, que coisa boa, obrigado pessoal. Não vou poder citar todo mundo, senão vou deixar alguém de fora, vocês vão ficar chateados comigo. Vários pacientes, vários colegas do Endoesporte. Muito bacana. Ó, Raíssa lá de Natal. Raíssa. Valeu, Raíssa. Vamos lá. Que mais? Se tem mais alguma dúvida? Essa vai ser a última, senão a gente não vai poder fazer o fechamento. Doutora Ridiane perguntou: coenzima Q10 e ômega 3 faz sentido no tratamento para obesidade em pacientes com esteatose? Olha, boa pergunta. Eu até fiz uma live com os alunos do PES de Marília e eles perguntaram sobre coenzima Q10. É um suplemento que tem o que eu chamo de plausibilidade biológica, mas tem pouca evidência científica. Talvez alguma evidência assim, de baixa qualidade para o tratamento de mialgia com estatinas. E o ômega, ele faz sentido do ponto de vista cardiovascular. Você tem ali o VASC-EPA, aquele estudo com ômega da AstraZeneca, que se mostrou ali um potente redutor de doença cardiovascular, mas que fica aquele viés, porque o comparador foi óleo mineral, então ninguém sabe se é o ômega que baixa ou é o óleo mineral que sobe, e, portanto, nesse estudo o ômega protegeu. Mas, via de regra, é uma boa medicação, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem pouco consumo de ômega 3, porque não tem o hábito de consumir o peixezinho de água fria. Pessoal, eu queria agradecer demais aqui a participação de todos vocês, especialmente de Marília. A gente precisa fechar em 1 hora aqui. Não sei se o algoritmo do Instagram permite que passe de 1 hora, mas por via das dúvidas, a gente costuma fechar em 1 hora, também para não ficar muito extenso. E queria agradecer demais a todos vocês que participaram.
né? E convidar aqui para vocês se inscrevam lá, agora que vai terminar agora, pode ir lá na minha bio, fazer o cadastro de reserva para a segunda turma. A gente vai limitar as vagas, porque senão fica difícil dar essa assistência para os alunos. A gente tem um plantão de dúvidas, tem essa interação, senão a gente fica louco, né? Eu e Beto, eu já tenho cabelo branco, vou terminar de perder todos os cabelos pretos que eu tenho. Então, a gente vai limitar essas vagas, tá? E o lançamento vai ser no dia 28 de setembro, da segunda turma. Vai ser um evento ao vivo, só para quem fizer o cadastro de reserva, vai ser gratuito. E eu vou falar sobre suplementos classe A do Australian Institute of Sports. Só os suplementos que têm o melhor nível de evidência para os atletas. Então, vai ser imperdível, imperdível. Convido todos vocês a se inscreverem lá nesse evento gratuito e chamar já para a próxima live, Marília. Inclusive você. Beto vai falar sobre mouth rinse de cafeína. Já ouviu falar desse termo? Você bochechar cafeína. Será que isso melhora a performance? Interessante. Olha, que tema curioso. Vale a pena já reforçar aqui o convite. Eu também fiquei curiosa para ver o que é que tem aí de evidência desse tema tão bacana. Tá vendo? Yuri, eu vou aproveitar para agradecer também primeiro a você, ao Roberto, o pessoal do Endo Esporte pelo convite, me senti muito honrada e prestigiada. Agradecer aos colegas que entraram aqui na live, participaram, contribuíram, deixaram suas dúvidas, aos seguidores aqui também, pacientes. E, no mais, reforçar o quanto é legal, gente. Hoje na internet a gente tem tanta coisa, tantos cursos, né? O conhecimento ficou meio que banalizado e fica até difícil de você discernir o que é um conhecimento com qualidade científica, com respaldo, que realmente vai agregar na sua prática clínica, do que é um conteúdo raso, mais do mesmo, ou mesmo sem nenhum respaldo científico. Então, quando a gente vê um produto, um curso, uma formação que tem esse respaldo, que as pessoas que estão à frente, como você, o Roberto, né, são profissionais que têm uma excelente reputação na especialidade, eu acho que a gente tem mais é que aproveitar e fazer e se aprimorar, porque só quem ganha é a gente e mais ainda os pacientes que a gente atende. Então, não tem nem o que pensar. Sigam lá, conheçam o Endo Esporte, realmente vale muito a pena. E mais uma vez, parabenizar, Yuri, pela iniciativa. Eu fico muito feliz quando colegas decidem contribuir para a nossa área com o seu conhecimento e sua experiência e expertise. Que é isso. Eu que agradeço e faço minhas suas palavras. Sigam Marília, conheçam o curso dela. É um curso também de abordagem de pacientes, entra nesse contexto da obesidade. E você fala muito sobre consultório particular também, né, Marília? Também. Então, que é um tema também muito em voga. Eu acho que vale super a pena você seguir os dois. E por que não? São temas que se complementam. Sem dúvida, vão agregar na prática clínica. E para quem quer seguir a carreira de consultório particular, sem dúvida, são diferenciais para a atuação no consultório. Exato. Pois, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigada, uma boa noite. Um abraço, obrigada, Marília. gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tudo de bom.